A Ítala e o Harry marcaram época, marcaram história, não vamos deixar eles perder essa história, já fizeram história, já marcaram história, e a partir de agora quem tem que marcar a história é a gente. Nós temos que começar a escrever a nossa história. Eu comecei num grupo de dança do Fernando Osterman, né, chamado Frozen. Na época, a Ítala cuidava de muitos grupos infantis e juvenis das escolas. Quando eu finalizei a minha oitava série, eu fui para o João Widmann, aí eu saí do grupo folclórico, porque eu não participei mais do Fernando Osterman. E a Ítala Lengner foi atrás de mim para efetivamente entrar no grupo adulto. Aí foi onde eu fui inserido no grupo adulto. Na época, então, a Ítala estava com o grupo e era coordenado pelo João Paulo. E depois, quando o relacionamento enfim acabou, daí entra a questão eu acho que daí tu atrela a gestão de Ítala Lingner, assim. Eu acho que ela tinha muito esse feeling, assim, sabe? Aí, que também já tinha, querendo ou não, redes sociais, Facebook, não tinha Instagram ainda, mas tinha Facebook. Tava entre Orkut e Facebook, assim, vamos dizer, a época, né? E, e daí a gente acaba atualizando, assim, né? Ah, tá num relacionamento sério, daqui a pouco tá no solteiro, né? E eles viram que eu atualizei o meu relacionamento para solteiro. Então, aí entrou a gestão Ítala. O que ela pegou? Na época eu já tinha devolvido meu traje, logicamente, né? Mas como a gente compra o sapato, ela pegou e me ligou e disse assim: Ô Jean, tu tens teu sapato de dança ainda? Daí eu falei assim: tenho sim. E ele tá em bom estado. Ah, eu tenho uns integrantes que estão precisando de sapato, tu não vendia para mim? Só que isso tudo já esquematizando o retorno, né? Já puxar de novo, né? Aí eu falei: não, tranquilo. Dela assim: tu podes trazer para mim? Eu falei: não, trago. Aí eu vim aqui, inclusive já tava nessa casa aqui. Aí eu cheguei aqui com o carro dela, daí já cheguei com a caixa já para entregar para ela, dela assim: não queres entrar para tomar um cafezinho? Aí entrei, sentei, comecei a conversar com ela e tal, daí ela começa aquele papo de vai e vem, já perguntou como é que estavam as coisas e tal, 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 e tal, tal, tal. Daí eu já falei que eu não estava mais num relacionamento, daí ela assim: tu não queres voltar pro grupo? Daí, olha, eu posso até pensar, mas vou pensar no assunto. Assim, a gente tá ainda ensaiando todo domingo, se quiser e tal, vem aqui no Gosto Verde na época. Aí no fim, uma das coisas muito fortes que eu acho que em questão de grupos, quem está fora desse meio não enxerga, a gente acaba criando um laço muito forte de amizade. E quando a gente sai e volta, a gente percebe essa amizade forte. Que quando termina esse relacionamento que a gente sai externo, a gente percebe que quando termina esse relacionamento, opa, cadê a nossa amizade? Cadê o nosso meio? E o nosso meio a gente enxerga que eu tenho que voltar para lá porque a minha amizade está lá. E eu acabei me vendo sozinho. E eu voltei para o ensaio, voltei ao domingo e ali fiquei. E eu acabei assumindo a coordenação ao lado da Ítala, né? Ela me dava o apoio para fazer essa coordenação, mas a última palavra, logicamente, era dela, as decisões eram dela, mas ela acabava me dando essa certa liberdade para fazer essa coordenação do grupo. Aí eu comecei a coordenação e tudo mais. Devo ter ficado ali com a Ítala em torno de uns 2, 3 anos junto com ela. Foi praticamente uma segunda mãe para mim. E tive uma convivência muito forte com ela, muito forte mesmo, muito forte, uma ligação muito forte. E, e assim, chegou um certo momento que a gente começou planejamentos de grupo, começou planejamentos futuros,
e, e foi interrompido por uma surpresa, né? Que inclusive o médico da Ítala, a Ítala sempre teve problemas de saúde, ela sempre teve problemas, sempre teve dores, sempre a gente acabou se acostumando com isso. Apesar da dificuldade, apesar do baque que foi, eu me lembro muito forte que no velório, a cada integrante que chegava, eu abraçava, integrante por integrante, e falava assim, ó, gente, agora é com nós. Ela se foi, mas o trabalho não termina. A tristeza fica aqui, mas eu dependo de vocês, eu não consigo fazer esse trabalho sozinho. Agora é com a gente. E eu abracei integrante por integrante, falei isso. Abracei integrante, falei isso. E daí se passou, acho que a gente ficou em torno de uns 2 meses, mais ou menos, sem ensaiar. E daí chegou meados de final de agosto, setembro. A gente estava perto de Oktoberfest, inclusive chegou a se cogitar a gente não apresentar em Oktoberfest. Aí eu peguei e falei assim, não. Aí então não ia querer isso, a gente tem que tocar o baile e vamos em frente. As apresentações na Oktoberfest, depois do acontecido, deu tudo certo. Só que o ano seguinte o negócio ficou diferente. Por quê? Daí tem a questão de modo de gestão, né? Pessoal, a geração acostumada com a Ítala, a mãezona, ela era muito firme, tinha o seu jeito de lidar, mas o pessoal estava muito acostumado com ela. E comecei a cobrar. E o grupo começou a ter um certo atrito, começou a ter uma certa rejeição para o meu lado. E eu segui firme no meu conceito e pensei assim, cara, eu vou seguir firme nessa linha e essa linha tem que ser. E no fim eu fiquei com um período, passei um período muito perrengue, assim, vamos dizer, que a gente passou um período com 3, 4 casais no grupo. E chegou um período que os próprios integrantes começaram, as pessoas mais próximas, os braços direitos que eu tinha na época, começaram a dizer assim, Jean, acho que assim, não precisa mais fazer ensaio de domingo a domingo. Vamos fazer ensaio uma vez por mês, vamos fazer um ensaio a cada 15 dias. Aí eu peguei e falei assim, não, assim que tu acaba com uma atividade. Qualquer coisa que seja, assim que tu acaba com uma atividade. Eu prefiro chegar aqui com um casal só, ou seja, 2, mas a gente vai ensaiar todo domingo. Porque a Ítala, em conversas que a gente tinha em manhãs aqui, eu chego inclusive a me arrepiar quando eu falo isso, porque ela, uma certa época ela começou a falar para mim, Jean, agora eu sei que eu posso ir tranquila que eu tenho alguém para tocar o grupo para mim. Aí eu falei assim, ó, vamos pro Parque Ramiro Ridiger, que seja com 4 casal. Ninguém precisa estar de traje, mas vamos lá pro meio do Parque Ramiro Ridiger lá, vamos botar uma caixa de som, vamos ver o que precisa ser feito e vamos fazer um ensaio lá pro meio da galera. Talvez não vai chamar atenção no início, mas daqui a pouco vai começar a chamar atenção. E vamos puxando um ou outro, vamos fazer a integração e vamos convidar para participar do grupo. E no fim, daí eu tive que entrar em contato com o pessoal responsável pelo Parque Ramiro Ridiger. A gente agendava, começamos a fazer ensaios e começou devagarzinho o negócio a movimentar de novo, a fomentar de novo e por uma certa sorte, digamos assim, os antigos começaram a retornar. Eu comecei a perceber que eu sozinho já não dava mais conta, junto com a Aristela, logicamente, mas já não dava mais conta. E daí eu fui percebendo fui tendo a percepção, opa, a gente precisa fazer uma gestão, eu preciso de ajuda, eu preciso definir pessoas que vão agregar ao grupo para formar uma diretoria. E acabamos formando a diretoria do Greenstal, com pessoas chaves dentro do grupo.
uma delas entrou o João Paulo, primeiramente, daí tinham outros integrantes, o Júnior, o Marcos, e a gente fazia uma diretoria ali para definir funções, cada um cuidava de alguma coisa. E uma coisa que eu sempre deixava muito claro, que por mais que tinha assim uma diretoria, a gente sempre tinha uma direção só. 3 promessas que ela estava ainda em vida, que era confeccionar um traje novo, fazer um baile e participar de festival competitivo. Aí o traje eu já paguei a dívida, já fizemos um traje, hoje a gente já está utilizando no nosso dia a dia. O baile eu fiz um tempo depois, um ano, não sei se foi 1 ano ou 2 depois, foi nos nossos 23 anos eu paguei a dívida, fiz o baile. E o festival competitivo, de certa forma eu paguei, mas eu não considero que eu paguei. Porque eu participei do festival de Rio do Sul, primeiro festival competitivo que foi com o grupo. A gente tirou a 3ª melhor nota, só que a gente não ficou em 3º lugar, porque tem alguns quesitos de campeonato que o primeiro lugar tem que tirar mais de 90 pontos, e o grupo que tirou melhor nota tirou 89. Então não teve primeiro lugar, teve só segundo, terceiro e quarto. A gente ficou em quarto colocado. E eu considerei como a promessa não cumprida, porque eu considero a promessa cumprida a hora que a gente for para Joinville. E eu sempre falava pro pessoal do grupo, eu acredito que hoje, a gente fazer entrevista com as outras gerações, eu acho que eles acabando vão por mais que não conheceram, eles vão acabar citando a Ítala e Ari Lindner de tanto que a gente fala. Porque um conceito que eu tenho hoje é que a gente nunca pode esquecer o nosso passado. Quem começou foi eles. Logicamente que a gente tem a etapa que a gente dá continuidade a esse trabalho, mas hoje eu tenho orgulho de dizer que, graças a Deus, o trabalho tá muito bem feito.